Fala comigo, tropa! Hoje é dia de estreia do Renato Gaúcho no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde. É uma pena que o tempo tá nublado aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo. Merecia aquele domingão de sol, Maracanã cheio. Expectativa de público aí na casa dos 18, 20 mil pagantes, ou 20 mil presentes no jogo de hoje. Mas o importante, o mais importante de tudo é a vitória. São os 3 pontos. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiramente, o nosso técnico Renato Gaúcho mandou um recado pra você, torcedor tricolor. Vamos ouvir. O torcedor pode ficar tranquilo que trabalho não vai faltar. Eu sempre falo pro meu grupo que eu gosto de ver, e eu já pude perceber de um dia pro outro já, alegria no trabalho. Agora, sem dúvida alguma, a gente precisa levar essa alegria, essa coragem para dentro das 4 linhas, para que o nosso torcedor fique feliz. Então, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Então, eu tenho conversado bastante com eles sobre isso. Nós temos várias competições este ano. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo que, como eu já falei, trabalho não vai faltar para que a gente possa entrar lá no campo, o grupo possa entrar e a gente conquistar o que o torcedor quer. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu tenho percebido desde a chegada do Renato, tá? Eu não sei se ele tá preocupado em não passar aquela mensagem de fanfarrão, né? Aquela mensagem de brincalhão, que muita gente fala que não tem treino, né? Ah, não tem treino, sabe dar treino tático. Eu mesmo falava isso aqui, admito, mudei de opinião sobre o Renato Gaúcho. E eu tô sentindo um Renato muito centrado, sabe? Eu tô sentindo um Renato diferente. Pode ser a idade, a maturidade, chamando o Renato de velho não, tá? Apesar dos cabelos brancos dele ali. Mas eu acho que a idade traz a maturidade. Eu tô sentindo um Renato mais centrado. Então, cara, muito boa sorte, Renato Gaúcho, oba, oba, oba. Que seja um ano de muitas vitórias, muito mais vitórias do que derrotas. Que seja um ano de conquistas pro Fluminense. Porque sim, tem títulos aí que o Fluminense está disputando, que ele pode vir a ser campeão, dependendo do trabalho do Renato. Eu acho que ele, se ele conseguir extrair o máximo dos jogadores, eu acho que a gente consegue potencializar bem isso. O Renato é um especialista em potencializar bagres. É isso mesmo, você tá ouvindo. Tá? O Grêmio foi campeão da Libertadores com Edilson e Cortez nas laterais. Pra vocês terem uma ideia. Edilson na lateral direita e Cortez na lateral esquerda eram os laterais titulares do Grêmio campeão da América. Então, o Fluminense tá cheio de jogador mediano aí, cheio de jogador coadjuvante. Se o Renato conseguir extrair o melhor desses caras, por que não sonhar com coisas grandes, né? Mas assim, a provável escalação do Fluminense, que todo mundo já deve estar sabendo, que acompanhou o nosso conteúdo ontem. Quem não acompanhou, eu vou colocar aqui agora, ó. Essa aqui é a provável escalação. Tá até na tela da live aqui, tá? Por isso tem esse quadrado preto aqui, live chat. Porque essa aqui é a nossa tela da live. Você tá acostumado a ver as mensagens aqui embaixo, né? Subindo. O Renato não vai fazer nenhuma alteração, segundo o GE. Segundo o GE. Tá? Eu não concordo, mas eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Com o que você não concorda, André? Eu não concordo com o Freitas, por exemplo, mantido na zaga. Eu não concordo, por exemplo, com o Lima, mantido no meio-campo. Eu não concordo, por exemplo, com a continuidade do Martinelli. Mas eu entendo que o Renato chegou agora e o Renato só deu 2 treinos. Ou melhor, 1 treino se bobear. Porque na sexta-feira foi muito mais bate-papo, conhecer os atletas. Cara, eu tenho certeza que deve ter jogador no Fluminense que o Renato não sabe nem o nome ainda. Que não decorou o nome ainda. Principalmente os gringos. Ele falou que conhece 80%, né, do elenco do Fluminense. Acredito eu que esses 20% tenham sido esses atletas que tenham chegado esse ano. Né, alguns que ele possa não ter conhecido. Tem meninos, tem o Lavega, tem o Lescano. Não sei se o Renato já conhecia. Então, assim, é muito início de trabalho, pessoal. Tá muito cedo. É muito cedo para fazer qualquer avaliação. E pro Renato escalar um atleta que ele não conhece, nunca viu, só viu em 2 treinos, e escalar alguém que ele conhece, que ele confia, você acha que ele vai escalar quem? Ele vai escalar quem ele conhece, quem ele confia. Então, por isso que eu não concordo, mas eu entendo caso essa provável escalação aí realmente vá pro jogo de hoje. Tá?
Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René. René tá aí porque o Fuentes está lesionado ainda, né? Martinelli, Hércules e Lima. Canóbio, Arias e Cano. No trio de ataque eu acho que não tenho que mexer. O meu meio-campo seria Facundo Bernal, Hércules e Lescano. Eu barraria o Martinelli. Tá? O Facundo Bernal, ele é primeiro volante. O Martinelli não é primeiro volante. O Martinelli marca fofo. O Martinelli não tá fazendo uma boa temporada. Até começou legalzinho ali o início do Carioca, mas depois caiu demais. Tem várias análises já mostrando que o Martinelli tá mal. O Martinelli não tá bem. Então eu barraria ele, até porque ele vai jogar de primeiro volante, colocaria o Bernal, o Hércules eu manteria de segundo volante, botaria o Lescano no meio campo, tiraria o Lima. Se o Renato confia muito no Lima, ele poderia até colocar o Lima de segundo volante, e aí botaria Bernal, Lima e Lescano. Tá? Mas eu entendo, cara. Eu não concordo, mas eu entendo, caso essa escalação aqui vá a campo, pelo fato do Renato não ter tido tempo de treinar direito essa equipe. E não vai ter, tá? É isso que mais me preocupa. Não vai ter. Não vai ter. É jogo de 3 em 3 dias. Essa semana agora é uma raridade, vai ser 4 dias. Então o Fluminense joga hoje, domingo, e depois só joga quinta-feira pela Sul-Americana contra o São José. Então ele vai ter segunda, terça e quarta. Ou melhor, segunda não, porque segunda é regenerativo para quem jogar hoje. Os caras vão estar no CT e tal, mas é regenerativo. Então, inclusive na coletiva, ele falou que já tem um amistoso, não, um jogo treino, enfim. Os que não jogarem hoje vão jogar contra o Sub-20 nessa segunda-feira. Então, assim, ele vai estar trabalhando, ele está olhando o elenco, está conhecendo os meninos da base. Então, a gente vai precisar ter paciência com o Renato. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a única coisa que a gente pode querer hoje, exigir hoje, na minha opinião, é a vitória. É ganhar o jogo. Agora, performance, jogada ensaiada, time treinado, cara, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O GE lançou uma matéria que eu nem abri ainda. Eu deixei para ler aqui, junto com vocês, na gravação desse vídeo, sobre as estreias do Renato Gaúcho no comando técnico do Fluminense. Tá? Como foi as estreias dele? 7ª passagem. Tricolor inicia sua 7ª passagem diante do Bragantino, domingo no Maracanã. Como foram as estreias de Renato Gaúcho em suas passagens pelo Fluminense? Em 96, que era aquela várzea, ele ganhou do Internacional por 2-1. Foi a primeira passagem que ele ainda era jogador e treinador. Várzea. Ele jogava e treinava o time. Ganhou o Internacional por 2-1. Em 2002, na sua segunda passagem, foi uma tragédia, tá? Foi uma tragédia. Fluminense perdeu pro Flamengo de 5-2. Trágico. Apesar disso, com uma combinação de resultados, o Fluminense se classificou para a semifinal do Brasileirão. Tá? E depois o Fluminense foi à final do Campeonato Carioca. Ok? Mas estreou tomando de 5 pro Flamengo. Coisa horrível. Em 2003, o Renato voltou. Terceira passagem. Estava em 2002, depois volta em 2003. 0-0 com o Atlético. 0-0. Em 2007, também contra o Atlético, empate de 1-1. Empate de 1-1. Em 2009, também pro Atlético, cara, interessante isso, hein? Que coincidência, né? As 3 passagens do Renato pelo Fluminense foram contra o Atlético. Apesar que, corrigindo aqui, 2003 e 2007, Atlético Paranaense. Em 2009, Atlético Mineiro. Derrota pro Atlético Mineiro por 2-1. Em 2014, contra o Madureira, derrota pro Madureira por 3-2. Ou seja, nas 6 passagens do Renato pelo Fluminense, ele só venceu na estreia uma vez, que foi lá quando era várzea ainda, em 96, onde ele era jogador e treinador. Todas as outras estreias foram empate ou derrota. Não tô falando que vai perder hoje, não tô falando que vai empatar hoje. Eu tô falando que é estreia, início de trabalho, o Renato no Fluminense não foi bem. Só conseguiu uma vitória nas passagens anteriores. Chegou a tomar goleada em clássico. Estrear em clássico também é complicado, né? Então, assim, não tem jeito, pessoal. A gente vai precisar ter paciência. Muita paciência. Mês de abril não tem tempo de treinar. É jogo de 3 em 3 dias. Então, ele vai treinar jogando, treinando. Não tem jeito. Tá bom? O nosso adversário de hoje, o Red Bull Bragantino, ele estreou com um empate no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Ceará. Ceará que venceu ontem, o Grêmio por 2-0.
O Bragantino empatou em casa e tem 5 jogos que o Bragantino não vence no tempo normal. Ué, André, como assim no tempo normal? Vou te passar aqui os dados que o GE trouxe pra gente sobre o Bragantino. Presta atenção nisso aqui, ó. Cadê? O Bragantino veio de um empate 2-2 com o Ceará na última segunda-feira, em casa pela primeira rodada do Brasileirão. A equipe não vence há 5 jogos no tempo normal. Foi uma derrota nas quartas do Campeonato Paulista, 2 empates na Copa do Brasil, em ambos as vitórias vieram nos pênaltis, ou seja, esse time do Red Bull Bragantino jogando contra equipes fraquíssimas na Copa do Brasil, empatou nas 2 fases. Fase 1 e fase 2, aí passou nos pênaltis. Um empate no amistoso contra o Cruzeiro, foi 1-1, se não me engano, esse jogo contra o Cruzeiro, e um empate contra o Ceará na estreia. Diante do Fluminense, quer encerrar esse jejum e aposta em um início de jogo atento desde os primeiros minutos. Algo que, segundo o time, foi um problema na partida contra o Ceará. Tá? A provável escalação do Red Bull Bragantino é com Cleiton no gol, Andrés Hurtado, lateral direito, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues é a dupla de zaga, com Juninho Capixaba, muito bom, lateral esquerdo. Gabriel, Matheus Fernandes e John formam a trinca de meio campo, com La Quintana, nome diferente, deve ser gringo, com certeza. La Quintana pela ponta direita, Vinicinho pela ponta esquerda e Eduardo Sacha, carrasco do Fluminense, hein? Tem que ficar de olho no Sacha. O Sacha gosta de meter gol na gente. Eduardo Sacha no comando do ataque. Tá bom? A arbitragem vai ficar por conta do Wilton Pereira Sampaio. Não gosto, pra mim é um dos piores de todos. Wilton Pereira Sampaio. E o árbitro de vídeo vai ser o Marco Aurélio Augusto Fazecas, de Minas Gerais. Tá? O Wilton Pereira Sampaio. Pra mim, um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Mas vamos lá. Vamos torcer pra fazer uma arbitragem isenta e que tudo dê certo. Tá bom? É isso. Muito obrigado você que chegou até aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, quiser deixar o dislike, é um direito que você tem, mas tomara que isso não aconteça. E não esquece de se inscrever no canal. A gente tem uma meta aqui de bater 200 mil inscritos até o Mundial de Clubes, então eu conto com a tua ajuda, com a tua inscrição, tá bom? É isso. Não vou fazer react hoje, porque eu vou estar no Maracanã. Jogo 4 horas, 6 horas, falta de 7 horas mais ou menos, a gente entra ao vivo aqui com a live pós-jogo. Espero muito que com uma live de vitória do Fluminense, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence Fluminense, hoje, amanhã e sempre, tamo junto. Valeu!